Os 12 Cavaleiros de Ouro de Saint Seiya The Lost Canvas. Se você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, já vai deixando aquele like maroto aí, aproveita, deixa um comentário e compartilha esse vídeo aqui para aquele seu amigo que gosta de Cavaleiros do Zodíaco e quer saber um pouco mais sobre o assunto. É o Cid de Capricórnio. Simplesmente ele é conhecido por ser o cavaleiro que tem a língua mais afiada de todas, tendo ali um temperamento e um comportamento frio, igual a lâmina da Excalibur. E olha só, aqui em Saint Seiya The Lost Canvas, o El Cid de Capricórnio é sim considerado um dos mais fortes cavaleiros de Atena. E olha só que não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi o próprio Sísifo de Sagitário, que simplesmente é o comandante dos exércitos de Atena. E olha que mesmo Sísifo dizendo que o El Cid, né, é um dos cavaleiros mais fortes que existem, o El Cid, né, ele dizia que a Excalibur dele estava incompleta e que ele não estava no auge do seu poder. E cara, mesmo a Excalibur dele não estando completa, ele foi capaz de derrotar deuses. E eu tô falando ali dos filhos do Hypnos, né? Alguns dos deuses dos sonhos. E essa façanha de derrotar deuses lhe concedeu simplesmente o título de Matador de Deuses. E assim, pra quem não se lembra, né? A luta do El Cid de Capricórnio contra esses deuses dos sonhos, né? Que são ali filhos do Hypnos, ela passa ali no anime. E, gente, vou falar pra vocês, essa luta aí é muito legal. Ela é simplesmente épica demais. E assim, o El Cid de Capricórnio, ele acaba, assim, saindo vitorioso, né, dessa luta aí contra esses deuses dos sonhos. Porém, né, quando ele tá ali, né, pra finalizar o último deus dos sonhos, ele simplesmente, ele tenta, né, atacar o tema de Pégaso. E aí o El Cid de Capricórnio entra na frente, protegendo assim o tema, né, salvando a vida dele. Porém, o que acontece? O El Cid de Capricórnio, ele acaba indo jogar no Vasco junto com esse último deus dos sonhos. Infelizmente, né, porque vou falar pra vocês, o El Cid é irado demais, viu? Degel de Aquário. Simplesmente a pura definição de gentileza, calma e sabedoria. Assim era o Cavaleiro de Ouro de Aquário em Saint Seiya The Lost Canvas. Enquanto Sísifo era considerado o Cavaleiro de Ouro mais inteligente, né, e estrategista, o Degel de Aquário, ele era conhecido como sendo o Cavaleiro de Ouro mais sábio dentre os 88 Cavaleiros de Atena. E detalhe, hein, ele tinha uma habilidade única que ninguém mais tinha ali no santuário, exceto o Grande Mestre, que era simplesmente a habilidade de ler as estrelas. Ah, e eu esqueci de mencionar, o Degel simplesmente tinha a sua própria biblioteca. Esse cara aí gostava de estudar, hein? E assim, para vocês entenderem por que o Degel ele é considerado o mais sábio entre os Cavaleiros de Atena, a gente tem que contar aí um pouquinho do passado do Degel, um pouquinho da história dele para vocês. O Degel, quando era criança, ele foi enviado para a Sibéria, lá no Blue Guard, aonde ele foi treinado pelo antigo Cavaleiro de Ouro de Aquário, que era simplesmente o Crest de Aquário, que foi um dos Cavaleiros de Ouro de Aquário mais poderosos que já existiu. Isso porque, né, o cara simplesmente viveu mais de 500 anos. E nisso, o Crest ensinou para o Degel tanto a arte da luta, né, para ser um cavaleiro defensor de Atena, quanto ministrava aulas para ele de conhecimentos, né, tanto de leitura das estrelas, conhecimento de filosofia. Então assim, ele acabou treinando o Degel para ser tanto um combatente quanto um sábio. E foi durante essa época de sua infância no Blue Guard que ele conheceu um grande amigo seu, o Unity, e a irmã dele, a Serafina, que até mesmo ele dizia, né, que ela era um raio de sol que iluminava aquele gelo todo. E por que eu tô citando, né, o Unity e a Serafina? Pois justamente, né, quando o Degel tá lá como Cavaleiro de Aquário durante a Guerra Santa, né, contra Hades, lhe é incumbida a missão de ir até Atlântida, né, para verificar lá o que está acontecendo com o Poseidon. E aí, quando o Degel chega a Atlântida, ele simplesmente descobre
que aquele seu amigo, o Unity, ele acabou usando o corpo da irmã dele para ser o receptáculo da alma do deus Poseidon. E aí acontece uma das coisas que simplesmente eu achei uma das coisas mais incríveis que eu já vi dentro da obra dos Cavaleiros do Zodíaco, que simplesmente, né, o degel de Aquário, ele acaba congelando toda a Atlântida sozinho, assim aprisionando tanto o Unity quanto a irmã dele, a Serafina, que havia sido ali o receptáculo da alma do Poseidon. Só que é o seguinte, no processo de congelamento aí da Atlântida, o degel de Aquário acaba se sacrificando. Porém, ele acaba realizando esse feito simplesmente épico, que foi congelar toda a Atlântida sozinho. E assim, pra mim, né, o degel, ele teve um papel importantíssimo dentro de Saint Seiya The Lost Canvas. Isso porque ele foi incumbido de simplesmente lidar com Poseidon, que é um dos 3 grandes deuses do Olimpo. E ele conseguiu sozinho, galera, congelar a Atlântida. Isso que me deixou muito impressionado. Albáfica de Peixes. O Albáfica de Peixes tem uma história simplesmente incrível aqui em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas. Isso porque, quando o Albáfica de Peixes ainda bebê, ele foi abandonado lá no Jardim de Rosas Diabólicas. Porém, ele acabou sendo salvo pelo atual Cavaleiro de Peixes da época, o Rugonis. E aí, o Cavaleiro de Ouro de Peixes, né, o Rugonis, ele acabou por adotar o Albáfica de Peixes e também decidiu treiná-lo como seu discípulo para ele ser ali o próximo Cavaleiro de Ouro de Peixes. E durante todo o seu crescimento, o Albáfica, ele foi treinado ali, né, claro, pelo Rugonis. Porém, o que acontece? Quando chegou ali ao final de seu treinamento, o Albáfica de Peixes ele teve que tomar uma decisão muito difícil, que era a seguinte, de se tornar um civil e simplesmente ir viver a sua vida, né? Ou de realizar o Elo Carmesim. E o ato do Elo Carmesim simplesmente consiste no seguinte, o Albáfica de Peixes e o Rugonis, todos os dias eles trocariam uma gota de sangue, né? Tipo assim, imagina, furou o dedo aqui, a gente se toca e troca assim uma gota de sangue. E eles teriam que fazer isso todos os dias. Isso para verificar durante o tempo se o Albáfica ele criaria assim uma imunidade ao veneno que estava ali no sangue do Rugonis de Peixes, ou se ele sucumbiria a esse veneno. E aí, como o Albáfica ele era muito apegado ao seu mestre, né? Pois o seu mestre era praticamente o seu pai, ele decide então ficar e realizar, né, o Elo Carmesim com o Rugone de Peixes. E apesar de quase jogar lá no Vasco, o Albáfica ele consegue no final desenvolver ali imunidade ao veneno que estava no sangue do Rugonis de Peixes. Só que daí, ao longo do tempo que foi passando, né, eles realizando esse Elo Carmesim, o que acontece? O Rugonis ele começa a ficar muito fraco e ele acaba indo lá jogar no Vasco. Porém, antes dele, né, acabar indo jogar de vez lá naquele time, ele revela, né, pro Albáfica de Peixes que o Elo Carmesim, ele sempre vai acabar, né, com aquele que tem o sangue, né, o elo mais fraco, entendeu? Então, assim, ele fala para o Albáfica de Peixes que o Albáfica simplesmente tem um sangue poderosíssimo, que o veneno que possui ali no sangue do Albáfica superou o do próprio Rugonis, sendo muito venenoso e muito poderoso. E aí, infelizmente, o Rugone de Peixes, ele acaba indo jogar lá no Vasco. E assim, o Albáfica acabou se tornando o Cavaleiro de Ouro de Peixes. Porém, o Albáfica, ele evita chegar perto das pessoas, pois ele não quer que as pessoas se contaminem com o seu sangue extremamente tóxico. E durante a Guerra Santa de Atena contra Hades, o Albáfica de Peixes, ele tem um papel importantíssimo ali, defendendo, né, o vilarejo no qual tem ali os moradores civis em torno do santuário de Atena. E aí ele acaba tendo aquelas lutas fantásticas, né? Tem uma luta lá que ele, né, detona vários espectros de Hades, né, no Jardim das Rosas Diabólicas, e também tem aquela épica luta contra o Minos de Gryphon, que simplesmente é incrível demais. E eu gosto muito do Albáfica de Peixes. E fico feliz que finalmente, né, fizeram um Cavaleiro de Peixes que é forte, que é legal, sabe? Que a gente olha e fala assim, caramba, mano, esse cara é brabo mesmo, hein? Diferentemente, né, do Afrodite de Peixes, né?
E galera, espero que tenham gostado desse vídeo aí, contando um pouquinho mais da história dos 12 Cavaleiros de Ouro de Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas. Esse vídeo aí, né, dá um certo trabalho, porque a gente tem que fazer ali toda uma pesquisa para trazerem fatos verídicos para vocês. Então, se vocês puderem, aproveita, deixa aquele like maroto aí, um comentário sobre o que você achou do vídeo e compartilhe esse vídeo aqui para aquele seu amigo que gosta de Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e falou!